Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Vamos tratar hoje de um tema bastante relevante a respeito da nossa integridade com Deus, a respeito da nossa fidelidade com Deus, de maneira bíblica, buscando orientação do Espírito Santo para como conduzir a nossa vida em integridade e fidelidade, que é isto que Deus espera de todos nós. E para isso nós temos um texto muito interessante na Bíblia, que tem muitos detalhes. A Bíblia, claro, é um livro como Palavra de Deus extremamente rico e precioso para a nossa conduta de vida, para a nossa postura cristã e para a nossa postura como ser humano. Não é à toa que os historiadores, filósofos estudam a Bíblia mesmo sendo ateus, porque a maneira que ela foi escrita, a maneira que ela se apresenta e a resposta social e humana que ela oferece é incrivelmente infalível. Então, vale a pena estudar, vale a pena crescer no conhecimento, conhecer mais acerca da palavra de Deus. Então, nós temos aqui o texto de Atos, escrito por Lucas, Atos capítulo 5, do versículo 1 em diante, nós temos uma história bastante curiosa, que é a história de Ananias e Safira. Né? Vamos ler a história para nós termos um contexto aqui. Então, Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1, o nosso texto diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, elevando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria todo teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize, vendeste por quanto aquela terra? E ela respondeu: Portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que a porta, os pés dos que já sepultaram seu marido, eles também te levarão. E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Essa história é muito interessante porque Ananias e Safira tinham um terreno que eles resolveram vender este terreno para ajudar a comunidade cristã naquele momento, ajudar a igreja naquele momento. A questão é que, quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 2, é só voltar um pouquinho na página, Atos, capítulo 2, o versículo 42 em diante, nós temos uma perspectiva de como era a igreja cristã naquele momento, a igreja primitiva, como nós chamamos. Então, nós temos aqui em Atos 2, 42 em diante, o texto nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos nós à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que significa isso? Olha aqui o versículo 45 de Atos 2. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que tinha necessidade. Então, o que eles tinham em mente? Eles tinham em mente que Jesus voltaria muito breve, antes da morte do apóstolo João. Isso em João capítulo 21, nós temos uma descrição ali que as pessoas passaram a crer que Jesus voltaria antes da morte do apóstolo João. Não foi isso que Jesus disse, mas eles entenderam desta maneira. E assim, o que eles faziam? Para pregar o evangelho, eles eram perseguidos, as pessoas tinham muitas restrições com eles ali, por serem cristãos, né, por serem seguidores de Cristo, e eles, para sobreviver, eles juntavam todos aqueles que se entregaram a Jesus, todos aqueles que creram em Jesus, eles se juntaram e essa igreja primitiva pregava o evangelho a todo tempo, a todo instante. Então, eles não trabalhavam mais em serviços remunerados, eles só gastavam, na verdade, só tinham despesas. E como iria suprir essas despesas? Eles vendiam as suas propriedades, tinham uma vida simples, uma vida humilde, né, como diz aqui, tinham as suas refeições com alegria e singeleza de coração, eram singelos, eram simples na sua vida diária, e assim eles iam passando dia a dia. Quando alguém tinha necessidade, um se propunha a vender a sua propriedade para usar aquele dinheiro para a comunidade. E foi isso que Ananias e Safira fizeram. Eles faziam parte desta igreja primitiva, dessa igreja cristã. Então, seguindo ali o que era a orientação e o que estava sendo uma praxe comum para todos, eles resolveram vender o seu terreno. Mas, porém, eles quiseram uma garantia. Por quê? O grande problema deles não é vender o terreno. Deus não quer que você venda todos os seus bens, todas as suas propriedades e entregue para a igreja para que você tenha salvação. Não é este o propósito. Eles venderam, como o apóstolo Pedro mesmo fala aqui em Atos capítulo 5, fala, o terreno era todo seu. Se você tivesse vendido o terreno e ficado com todo o dinheiro, não teria problema nenhum. O problema é querer enganar a Deus. O problema é mentir para o Espírito Santo. E foi isso que Pedro colocou aqui. Nós estamos tratando de integridade, de fidelidade a Deus. Alguns textos nos remetem a esta integridade de uma maneira muito especial, como é o texto, por exemplo, de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, o texto diz assim: quando a Deus fizerem um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. É melhor que não votes do que votar e não cumprir. Porque Deus, ele não obriga você a fazer nenhum voto, a nenhum sacrifício. Mas aquilo que você ofereceu a Deus, colocou diante de Deus, a serviço do Evangelho, a serviço da casa de Deus, da igreja de Deus, a serviço do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que você se comprometeu com Deus, seja íntegro, mantenha a sua fidelidade. Aqui, o que acontece é que, como nós lemos em Atos capítulo 2, a comunidade ela estava tendo em mente que Jesus voltaria antes da morte de João. É como se hoje todos os cristãos tivessem em mente que Jesus Cristo voltaria antes que todos
desta geração morressem. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a pregar o evangelho para que, através da palavra de Deus, o alcance fosse grande e pudesse salvar o máximo de pessoas possíveis. Então, eles pararam de trabalhar nos seus serviços comuns remunerados e pregavam apenas o evangelho. O problema é que o ser humano precisa de dinheiro para sobreviver. Não é Deus que precisa de dinheiro, somos nós. Precisamos de dinheiro para sobreviver. E aí o dinheiro ia acabando, quando acabavam as reservas, eles vendiam as suas casas, os seus terrenos, as suas propriedades, investiam dinheiro no evangelho para continuar pregando, porque afinal de contas, né, vamos colocar, hoje eu tenho 58 anos de idade, né, que eu tenho uma longevidade muito grande, que eu vivo até 100 anos, vamos supor, eu tenho 42 anos para frente, né? 42 anos de vida para frente, né? O que a gente fala, mesmo que viver até os 100 anos, a gente já tem mais passado do que futuro. Então, tenho 42 anos de vida para frente até completar os 100 anos de idade. Agora, a questão é, se eu acredito que Jesus vai voltar na minha geração e me comporto de uma maneira inconsequente, então eu paro de trabalhar, vendo as minhas propriedades e vivendo de uma maneira muito simples. O que eu tenho de propriedades, o que eu tenho de bens é suficiente para viver esse tempo, juntamente com os meus irmãos, se todos fizerem a mesma coisa. Então, cada vez que alguém precisava de recursos financeiros, vendia uma propriedade. Ananias e Safira fez um voto de vender a sua propriedade e entregar esse valor à comunidade. A questão é, nós lemos ali em Eclesiastes capítulo 5, falando que se você faz um voto para Deus, não deixe de cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. E é melhor que você não faça o voto do que fazer e não cumprir. E aqui, Ananias e Safira fizeram esse voto de vender a propriedade e entregar, né, ali o dinheiro à comunidade. Porém, no momento de entregar, eles combinaram entre si, o casal combinou entre si que não entregaria tudo, porque eles queriam uma reserva financeira maior para eles, queriam uma garantia maior para eles. Então, eles falaram, fizeram um voto e falaram uma coisa para o apóstolo Pedro, para a comunidade, né, ali na expressão do Espírito Santo, e eles não cumpriram o seu voto. Então, a pergunta de Pedro aqui em Atos, capítulo 5, né, ele, no versículo 3, aqui ele fala, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Por que você mentiu ao Espírito Santo? O Espírito Santo, e aqui tem a nossa maior lição, o Espírito Santo habita em nós, ele sabe quais são as intenções e os propósitos do coração, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está sentindo, ele sabe quais são as suas intenções, ele sabe as suas necessidades, o Espírito Santo sabe tudo a nosso respeito. Então não adianta eu querer mentir a Deus, porque o Espírito Santo que habita em mim, que é o Deus em mim, ele conhece todas as coisas, me conhece muito mais do que eu a mim mesmo. Tanto que naquilo que eu não consigo expressar, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis, como fala em Romanos capítulo 8. Então, aqui Ananias, ele combinou com a mulher, ele vendeu o terreno por um valor, mas ele falou que ele vendeu por um terreno menor, que ele vendeu por um preço menor para ficar com parte do dinheiro e ter uma garantia financeira maior. Então, ele mentiu para a comunidade, né, por dois motivos, né? Primeiro, porque ele queria ter uma garantia maior sem que ninguém soubesse. O segundo motivo é o que está de pano de fundo nessa história toda. É porque
Se ele faz isso, é porque ele já não está esperando mais a volta de Jesus de uma maneira tão breve, de uma maneira tão rápida. Então, ele quer se garantir humanamente, porque a espiritualidade dele já está enfraquecendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa postura de espiritualidade na nossa relação com Deus. Então, a pergunta de Pedro: por que você mentiu para o Espírito Santo? Você não precisava, o terreno era seu. Se você vendesse, ficasse com todo o dinheiro, não teria problema nenhum, desde que você não fizesse um voto a Deus para entregar esse dinheiro a ele. Então, naquele tempo, daquela maneira, para apresentar a ação direta de Deus e para mostrar para todos nós hoje que, apesar de que quando alguém tenta ludibriar a Deus, enganar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, nós não morremos fisicamente, mas espiritualmente isto continua acontecendo. Cada vez que uma pessoa faz um voto a Deus e não cumpre, né, Deus vai se entristecer com esta pessoa, e esta pessoa ela vai morrendo espiritualmente, porque ela vai banalizando as coisas de Deus, não vai levando a sério as questões divinas, não vai levando a sério a doutrina, a igreja que ela participa, a sua expressão de fé, o seu vínculo religioso. Então, ela vai deixando a espiritualidade de lado. E foi isso que Ananias e Safira fez. Tanto é que, olha a expressão de Pedro no versículo 3, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração para você mentir ao Espírito Santo? Olha a gravidade disso. Primeiro, Satanás entrou, né? Ele achou espaço no coração de Ananias e Safira. E se ele achou o espaço, é porque abriram brechas. Então, aqui uma lição para a gente. Nós temos aberto brechas para que Satanás consiga agir em nossa vida, nós temos feito votos que não estamos cumprindo, nós estamos querendo ludibriar Deus e enganar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, é isto que está aqui em pano de fundo. E, naquele momento, principalmente, isso era inadmissível a todos aqueles que já tinham assumido um compromisso com Deus. É claro que hoje é da mesma forma, mas como eu já disse, hoje nós não temos uma morte física, mas pode ter certeza que nós temos uma morte espiritual. Então, o que você assumiu de compromisso com Deus, seja íntegro, busque direção do Espírito Santo e fale sempre a verdade, porque Deus conhece todas as coisas. Não dê espaço a Satanás no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Deixe o Espírito Santo preencher toda a sua vida, a sua mente, o seu coração. Deixe o Espírito Santo cuidar de você e direcionar a sua vida. Aqui, primeiro a conversa foi entre Pedro e Ananias, e Ananias morreu naquele momento da conversa, naquele momento do diálogo, porque ele mentiu ao Espírito Santo, exemplificando que cada vez que nós mentimos a Deus, mentimos ao Espírito Santo, mentimos a Jesus Cristo, cada vez que nós fazemos um voto e não cumprimos, nós temos uma morte espiritual também, que precisa ser restaurada para voltarmos à vida e à reconciliação com Deus. Como é que nós fazemos isso? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós temos que voltar ao arrependimento, à confissão, à conversão, né, para prosseguir a nossa vida e assim sermos perdoados plenamente pela graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui primeiro, Pedro conversa com Ananias, e Ananias mente.
Depois eles vão conversar com a mulher, e a mulher, que já tinha combinado a mentira com o marido, reafirma aquela mentira diante do Espírito Santo e tem o mesmo resultado. Ela morre também, e os dois são sepultados no mesmo lugar, no mesmo dia, porque os dois concordaram em tentar enganar o Espírito Santo, mentindo a Deus. Então, é um alerta para todos nós, né? Nós temos que ter uma vida cristã íntegra, uma vida cristã real, uma vida cristã onde nós, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, nós não tenhamos nada do que nos envergonhar. Então, busquemos santificação, busquemos purificação, busquemos a confissão dos nossos pecados a Deus, permitindo que ele revele aquilo que precisa ser transformado nas nossas mentes e nos nossos corações. Não façam votos para Deus que não tenham a intenção de cumprir. Se vocês fizerem, façam e cumpram, porque Deus não se agrada de tolo. Mas também não façam votos de tolos, né, que são aqueles votos que vão além do que a palavra de Deus está pedindo. Deus pede que você o ame de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aprenda a amar a Deus em primeiro lugar. Ame-se a si mesmo para aprender a amar ao próximo com o amor de Cristo. É isto que Deus quer de nós. A questão do sustento financeiro e manutenção do evangelho para pregação no reino de Deus aqui na terra, Deus irá sempre conduzir para cada um para que não falte recursos financeiros. Então, descanse no Senhor, mantenha a sua integridade e se tem algo incomodando você, volte-se para Deus e, desta maneira, deixe Ele cuidar de você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e cuidados sobre todos os que estão ouvindo esta mensagem. Que possamos a cada dia buscarmos integridade e fidelidade ao Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza. Que o teu Filho Jesus dispense da tua graça santificadora e salvadora a todos nós e que sejamos regenerados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.